É engraçado como as coisas mudam na política. Dizem que é como olhar para uma nuvem. Você olha para a nuvem tá de um jeito, você vai fazer outra coisa, volta, olha para a nuvem tá completamente diferente. É isso que está acontecendo. Mais ou menos 2 meses atrás, o Bolsonaro achou que estava com a corda toda, que ele estava assim, meu Deus, estou no melhor momento. A rejeição a ele não estava tão grande, estava em vias de aumentar, só que ele não tinha percebido isso. As pessoas tinham acabado de parar de receber o auxílio, então ainda não tinha cristalizado essa rejeição do Bolsonaro. Muita gente, principalmente as pessoas que ganham entre 2 a 5 salários mínimos, que não dependiam do auxílio e usaram como dinheiro extra, essas pessoas estavam adorando o governo Bolsonaro, que deu para eles um dinheiro, apesar do Bolsonaro ter sido contra o auxílio. Vamos lembrar disso, o Congresso enfiou o auxílio goela abaixo do Bolsonaro, mas o Bolsonaro fez o marketing e estava colhendo os louros disso tudo. Aí passou o tempo, o povo sem receber auxílio, mortes na pandemia, o Bolsonaro sempre do lado errado da história, o Bolsonaro está cercado por todos os lados. E os que apoiaram o Bolsonaro também se viram cercados, eles foram engolidos pelo monstro que eles criaram. Teve um manifesto do sem voto, eu adoro chamar desse jeito, que é a verdade. Teve um manifesto que foi assinado pelo Mandetta, pelo Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, foi assinado pelo João Dória, pelo Luciano Huck, pelo Ciro Gomes, olha só, toda a direita junto o Ciro Gomes provando que é de direita, até porque é um manifesto de direita liberal, e por mais 1 ou 2 ali, convidaram até o Sérgio Moro, só que o Sérgio Moro disse que por razões contratuais ele nem ia assinar. O Sérgio Moro até com medo, que onde ele coloca o nome dele, fica queimado o lugar. E aí, na entrevista do Lula ontem, ele foi confrontado sobre esse manifesto dos presidenciáveis. Para mim, eu não consigo chamá-los de presidenciável, porque para ser presidenciável, você tem que ter alguma chance de ganhar a eleição. Esses todos aí, juntar tudo, não dá 10%. Com o Lula no páreo, não dá 10% mesmo. Sem o Lula, só o Ciro teria 12%, mas com o Lula, todos juntos não dá 10%. Aí o que acontece? O Lula falou sobre isso, ele falou, não adianta você pescar em terra seca que não tem peixe ali. Eu vou explicar o que o Lula quis dizer com isso e olha, coincidência ou não, logo depois da entrevista do Lula, o presidente do PDT dá uma entrevista, PDT é o partido do Ciro, dizendo que o Ciro não precisa ser o candidato à presidência, pode ser outro, quer dizer, já estão jogando o Ciro no mar. Tchau, Ciro, a coisa tá feia pro pessoal da terceira via. Eu vou explicar tudo o que tá acontecendo aqui, porque a política tá mudando, e tá mudando muito rápido. Mas antes, um segundinho, se você quer ver Lula 2022, se inscreve no canal e curte o vídeo aqui no Plantão Brasil. Eu, Thiago e as pessoas, os seguidores do Plantão Brasil, a gente lutou por Lula livre todos os dias em que ele esteve preso, não só no YouTube, mas no Facebook, a gente tá lá, no Twitter, no TikTok. TikTok ainda nem tinha ainda no Brasil quando o Lula foi preso, mas depois quando tinha, a gente já lutava lá. No Instagram também, a gente luta em todas as redes possíveis para alcançar o maior número de pessoas possíveis para a gente fazer com que o Lula volte em 2022, a esquerda volte ao poder, para o Brasil voltar a ter, ó, como tá na bandeira, ordem e progresso, porque hoje o Brasil tá assim, ó, sem ordem e principalmente sem progresso. Então, se você quiser ajudar, se inscreve no canal, curte o vídeo, vamos pra cima dessa corda de extrema direita. E ó, no Plantão Brasil a gente vai também nas ruas. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo um trecho do nosso carro de som que rodou. A gente rodou em tanta cidade hoje, eu vou escolher no final do vídeo um dos vídeos que eu tenho aqui de carro de som. Ó. Tem esse aqui, ó, foi no interior de São Paulo. Posso mostrar esse aqui. No final desse vídeo aqui eu mostro o carro de som como foi lá no interior de São Paulo. A gente rodou já, nessa semana a gente já rodou em 9 cidades. Eu falei que seriam 10 por semana, mas as que rodariam hoje, sexta-feira, eu movi para segunda-feira que vem, sem cancelar as da semana que vem. Então semana que vem vai ter bem mais, porque hoje é feriado. Eu tinha esquecido do feriado, a semana tá que tá, né? E se você quiser ajudar essas ações, a gente vai com o carro de som, denuncia que o Bolsonaro não quer comprar vacina, a gente denuncia o descaso dele com a economia, desastre econômico, inflação, desemprego, indústria saindo do Brasil, mansão do Flávio Bolsonaro, crimes da Lava Jato, Lula inocente, a gente denuncia, Lula inocente não é denunciar, é falar pro povo, a gente fala tudo isso pro povo. E quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa Pix, PicPay e apoie-se. Vamos pra cima da extrema direita, que a onda vermelha tá chegando, e a gente vai ganhar essa aí. E ó, tudo indica, porque ó, as coisas estão mudando. Ontem o Lula deu entrevista, aí ele falou, ó, não adianta pescar em terra seca, que de lá não sai peixe. Quer dizer o seguinte, eu vou fazer uma analogia diferente, não adianta você tentar colocar um monte de sem voto junto, que não adianta, eles podem fazer um manifesto que eles bem entenderem, eles não têm voto, eles não são presidenciáveis, não vale nada um manifesto deles. O Lula até falou, eu sou a favor de qualquer manifesto pela democracia, apoio a iniciativa deles, mas não adianta. E aí,
Coincidência ou não, no mesmo dia que o Lula deu a entrevista, logo depois saiu a notícia de que o presidente do PDT, o Lupe, ele deu uma entrevista e ele falou, olha, o candidato à presidência não precisa ser do nosso partido. Se não precisa ser do PDT, que é o Ciro, o candidato, quem vai ser o candidato da terceira via? O Mandetta, outro, quer dizer, já tá jogando o Ciro aos leões. Tchau, Ciro. É isso que tá fazendo o PDT. Ele falou, não precisa ser do nosso partido, qualquer um que tenha a chance de ganhar. A gente não precisa ficar preso aí a um nome, a um projeto. Quando ele falou preso a um nome, a um projeto de uma pessoa só, ficou um negócio assim, pô, você sabe que o Ciro é candidato à presidência em 2022 eu vou até falar desde o dia que ele virou candidato, desde o dia 5 de outubro de 2018, que foi o dia da eleição em que o Ciro não foi para o segundo turno, em que ele comprou uma passagem para Paris. Naquele dia, o Ciro já falou que ele era candidato a 2022 e todo mundo sabe que o Ciro é candidato a 2022. Desde antes do segundo turno de 2018. Quer dizer, se tem alguém que queimou, fala, você não pode queimar a largada. O Lula, falam isso sobre o Lula ser candidato agora, ele vai queimar a largada. A gente tem que discutir isso só em 2022. Não, porque o Ciro, antes do segundo turno de 2018, ele já era candidato a 2022. Só pra você ter uma ideia de como é o Ciro. Ele já estava na oposição, seja ao Haddad ou ao Bolsonaro. Aí, o Ciro pode. Aí falam que o Lula não. Tá, aí o que acontece é o seguinte. O Lula foi tornado elegível novamente, teve seus direitos políticos restabelecidos. Todo esse pessoal que pensava em terceira via, sem o PT, esse pessoal ficou perdido igual barata tonta. Eles ficaram, mas o que a gente faz agora? Junta tudo, junta Dória, junta Mandetta, junta Ciro Gomes, Luciano Huck, não chegam a 10%, não chegam nem no segundo turno. O que eles têm que fazer agora, que eles estão tentando, é o quê? Bater no Bolsonaro para ver se eles conseguem chegar sem o Bolsonaro contra o PT, que aí eles conseguem pelo menos rivalizar com o PT e tentar usar o antipetismo para ganhar, porque eles sabem que não chegam, eles não ganham mais o PT, não tem como. Ou tira o Bolsonaro ou já era o plano neoliberal. Talvez isso explique, isso eu vou falar aqui pela primeira vez, talvez isso explique o desespero de banqueiros para derrubar o Bolsonaro, porque derrubando o Bolsonaro, ele não pode disputar a eleição, ele não pode chegar no segundo turno, e aí abre espaço para um desses tentar rivalizar com o Lula para a direita. E olha, se você acha que o Ciro é esquerda, você está sendo enganado. O Ciro não é esquerda, você está sendo enganado. Se alguém diz que é esquerda, mas todos os aliados dele são do PSDB, que é direita, e do DEM, que é direita, ele não é esquerda. Ah, então ele é centro-esquerda. Não. O projeto do DEM e do PSDB é um projeto neoliberal. Neoliberal o quê? Privatizar tudo, menos Estado, mais empresários ricos sugando o povo. Esse é o projeto de todos os aliados do Ciro, inclusive de muita gente dentro do PDT. O PDT tem gente que é de esquerda, que é brisolista, e tem gente que não é. E o Ciro não é do grupo dos brisolistas. Inclusive, se o Brizola fosse vivo, meu Deus do céu, coitado do Ciro Gomes hoje. É isso. Aí, o que acontece? O PDT já jogou o Ciro aos leões, mas hoje, o presidente do PDT, ele retirou o que disse. Falou, não tô dizendo que não vai ser o Ciro. Vai ser o Ciro sim. Você acabou de falar que não tinha que ser ele. É engraçado que esse manifesto dos sem voto aí, contra o Bolsonaro, tem o Bolsodória, que se elegeu grudando no Bolsonaro, se elegeu pedindo voto pro Bolsonaro. Tem vídeos do Dória, milhões de vídeos do Dória pedindo voto pro Bolsonaro. É fácil derrotar o Dória numa eleição e usar o anti-bolsonarismo para derrotar o Dória. É muito fácil. O Dória se queimou muito em 2018 para se eleger, porque agora em 2022 o Bolsonaro tá queimado e vai ser fácil fazer campanha contra o Dória. Então o Eduardo Leite, que é um dos governadores mais bolsonaristas do Brasil, mesmo sendo oposição ao Bolsonaro, Bolsonaro não para de achincalhar o Eduardo Leite, que é o governador lá do Rio Grande do Sul, mas ele faz todas as coisas erradas que o bolsonarismo manda, mesmo sendo criticado. É engraçado, né? Você vê como é que quando a pessoa é ruim mesmo. Aí tem o Mandetta. O Mandetta é um caso à parte. O Mandetta é o único presidenciável que nunca fez porcaria nenhuma na vida política. Ele foi um deputado cheio de denúncia, ele foi um secretário de saúde no Mato Grosso cheio de denúncia de corrupção, foi ministro do Bolsonaro por 1 ano e meio quase, ele foi ministro do Bolsonaro. Ele finge que não foi, esse é o pior, ele finge que não foi ministro do Bolsonaro. Eu fico desesperado. Tem gente que fala, Thiago, você move demais as mãos. É que às vezes eu fico desesperado. O cara foi ministro do Bolsonaro por 14 meses e ele não sabe quem é o Bolsonaro? Meu Deus, olha, eu não nasci ontem, aqui tem cérebro dentro, eu não sou burro. Tem gente que é burra, tem gente que adora ser enganada, parece que a pessoa quer, me engana, pelo amor de Deus. Eu não, desculpa. O cara, e o pior, o Mandetta, ele foi indicado
por parte do Centrão no comecinho do governo Bolsonaro para ser ministro da Saúde, com o Bolsonaro querendo, para privatizar o SUS. O SUS que hoje é quem está salvando as vidas das pessoas. Se dependesse do Mandetta, o número de mortes da Covid não ia ser 300 mil não ia ser 300, ia ser 600 mil, porque ele ia privatizar o SUS, a gente ia estar morrendo na rua ia estar morrendo o povo. No olho da rua, porque esses hospitais iam ter todos privatizados, todos na iniciativa privada, ou você paga ou você morre. É isso que ia ser o Brasil. Esse é o projeto do Mandetta. Aí o Mandetta vem, não, porque estamos contra o Bolsonaro, ainda chamou o juiz ladrão Sérgio Moro, outro que ficou no governo Bolsonaro. O Lula, eu lembro quando ontem, impagável essa parte, porque quando o Reinaldo Azevedo falou isso pro Lula, o Lula começou a rir. Ele começou a dar aquela risadinha de canto de boca, assim, tô tentando não rir, porque ele riu. Esse pessoal é um pior que o outro, aí ele definiu bem. Aí o que está acontecendo é o seguinte, em algum momento vai chegar pro Ciro Gomes a notícia ruim, que é o seguinte, vai chegar pro PDT o seguinte e pros outros partidos, olha, o Centrão tá se movendo pro lado do Lula, que o Centrão precisa de voto para se reeleger em 2022. E aí o PDT, ou você vem com a gente e abandona o Ciro, ou o que você vai fazer, PDT, é morrer na praia com o PSDB e com o DEM. E é capaz, até o Dória já tá acenando pro Lula, eu falei isso aqui nos últimos vídeos, é capaz até de parte do PSDB, o Dória sair do PSDB só pra apoiar o Lula, não porque o Lula goste deles, mas porque eles querem o Lula pra terem voto, eles querem, porque se eles apoiam o Lula, o Dória pode falar... era Bolsodória, não sei como ele vai falar, ele pode colocar a foto do Lula do lado dele para tentar se reeleger, é isso que o Dória quer. E aí eu falei ontem, o Haddad como governador de São Paulo, olha só como o Lula não dá ponto sem nó, ele colocou o Haddad candidato à presidência, o Haddad não ganhou, mas ele se cacifa para ser candidato a governador de São Paulo. Ontem eu até falei, o Márcio França tá em segundo, do PSB, Partido Social Brasileiro, Socialista Brasileiro, PSB. O PSB apoiou o PT em 2018. Para o PSB chutar o PDT do Ciro e voltar a apoiar o PT é assim, é um pulo. Ainda mais vendo que no estado mais importante o Márcio França não tem chance de ganhar se o Haddad for candidato. Aí o Márcio França faz o quê? Vai ser vice? O cara queria ser governador até ontem, agora vai se contentar sendo vice? Vai para senador? Vai fazer o quê? Já às vezes tem acordos na política que é assim, olha, vai o seu candidato para senador agora, que senador fica 8 anos. Muita gente não se liga nisso. Muito político se candidata a senador, porque se ele ganha, na próxima ele vai para governador, porque como ele fica 8 anos, ele pode concorrer a governador e se perder ele continua senador. Aí vai fazer, então tem muitos ajustes que dá para fazer em vários estados e esses partidos, tanto o PSB de Brasil, quanto o PSD de Democrata, que é o do Kassab, como o PL, que está hoje com o Bolsonaro, como o Cidadania, que está hoje negociando com o Ciro. Esses partidos todos estão negociando, mas não vou colocar o anel de casamento não, PDT. Por quê? Porque tem um noivo muito mais atraente ali, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. A gente só vai cortejar. Aí tá lá o PDT, o Ciro cortejando todo mundo, e o Lula falou isso do Fernando Henrique. Ele falou, o problema é que o PT roubou a namorada do PSDB, porque era juventude e tal, e nos anos 90 o PT pegou toda essa área do eleitorado, veio pro PT e largou o PSDB. Por motivos óbvios, o PSDB era governo e acabou com o Brasil. Tá, agora o PT tá roubando a namorada do Ciro Gomes. O Ciro Gomes já tava bravo, que isso aconteceu em 2018. Ciro Gomes vai ficar possesso. Olha, se tem alguém que tá tendo dias ruins, é o Bolsonaro, é o Sérgio Moro. E o Ciro Gomes não precisava passar por isso se ele não tivesse feito tanta asneira, falado tanta asneira nos últimos anos. Teve coisa que o Ciro falou, alguns ataques que ele fez. Ele fez ataque a Dilma, a Gleisi, ao Lula, olha, coisas assim que dá vontade de dar até ânsia só de ver o Ciro Gomes falar. O Ciro vai acabar, muita gente tem falado, e eu concordo, assina embaixo, ele vai acabar igual a Marta Suplicy, odiado pela direita, odiado pela esquerda. Eu vou além, o Ciro vai acabar igual o Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, olha, o Cristóvão Buarque chegou no nível que se eu ver o nome dele em qualquer notícia eu fecho, eu não leio nem o resto. Esse é o nível do Cristóvão Buarque, senador golpista. Acho que a melhor coisa que o governo do PT fez foi demitir o Cristóvão Buarque por telefone ou por SMS, que ele ficou ofendido. Se fosse eu, demitia, mandava pra ele um pombo correio, falava, tá demitido, babaca. Era isso. E vamos ver agora o carro de som que rodou, vou mostrar aqui. Pelo Bolsonaro é que as empresas estão fechando. Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Em
vez de pagar auxílio para empresários não falirem e trabalhadores não passarem fome, Bolsonaro gasta com cloroquina e remédios sem eficácia. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho só do vídeo, a gente rodou, a gente tá rodando várias e várias horas em várias cidades, a gente tá denunciando o desgoverno Bolsonaro para a população que tá em São Paulo, no caso, a maioria das pessoas estão obrigadas a ficar em casa, então a gente tá rodando em bairros residenciais de classe média alta, onde a gente sabe que as pessoas estão em casa. E a gente também, eu sempre peço para rodar perto de estação rodoviária, tudo mais, mas principalmente no Nordeste, onde tem mais gente, no Rio de Janeiro, onde essas estações estão sempre lotadas, aí a gente tem vídeos ali que mostram o pessoal, tudo mais, e na semana que vem, já tá confirmado o Rio de Janeiro também, semana que vem. Vamos pra cima deles, curte o vídeo, se inscreve no canal, embaixo do vídeo seja membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay, apoie-se e as minhas outras redes sociais, me segue. No TikTok eu tenho uns vídeos muito bons do Plantão Brasil. Você gosta do canal? Vai no TikTok. Não tenho TikTok, baixa. É isso. Falou.